bem-vindos a todos e todas a mais um programa Segurança, Saúde e Mineração. Por que o título de hoje? O que é 28 de abril? O que significa 28 de abril? 28 de abril é o Dia Mundial em memória das vítimas de acidentes e doenças do trabalho. É um dia, não só de lembrarmos daqueles que tombaram nos ambientes de trabalho, em consequência do tipo de trabalho, mas também é um dia de assumirmos compromissos por melhorias de condições de trabalho no mundo todo. No mundo, hoje, morre cerca de 2 milhões de pessoas vítimas de acidentes e doenças do trabalho. São mais de 150 milhões de pessoas que têm algum tipo de doença ocupacional, doença adquirida em decorrência do seu trabalho. São mais de 300 milhões de pessoas que sofrem lesões não incapacitantes no trabalho. Nós temos um verdadeiro genocídio, uma tragédia no mundo do trabalho, provocado pelos acidentes de trabalho em vários países. No Brasil, a gente tem a cada 51 segundos um acidente do trabalho. E em menos de 4 horas, morre um trabalhador. Esses dados assustam quando a gente vê que, para cada 100 mil trabalhadores no Brasil, 6 morrem de acidente. Isso é um dado que chama atenção, porque nós saímos do 4º lugar em nível de acidentes fatais, passamos para o 2º. Só perdemos hoje para o México. É uma tragédia em cima de outra tragédia. Isso sem falar no que é o caso das mineradoras, né? Enquanto que a taxa de mortalidade do Brasil é aproximadamente 6 para cada 100 mil trabalhadores, na mineração, nós voltamos a patamar de 30 anos atrás. Hoje, para cada 100 mil trabalhadores, morre cerca de 55 trabalhadores na mineração. Isso mostra muito mais, né? Ainda para aqueles que militam na área da mineração, seja os sindicatos, seja as empresas, a obrigação de analisar e rever e implementar medidas que evite, né, esse assassinato de trabalhadores de maneira geral no Brasil, mas em especial na mineração. Esses números de acidentes mostram para a gente, né, esse retrocesso, porque a mineração, apesar de nunca ter chegado a níveis, né, nacionais iguais ou abaixo da média nacional, o Brasil mostra que as condições de trabalho na mineração têm muito que caminhar ainda. São dados que mostram também que todas as reformas trabalhistas, reformas previdenciárias, agravaram muito as condições de trabalho, com os novos modelos de contrato de trabalho, com os PJs, aqueles que viram, né, entre aspas, empresas, a terceirização, a questão do trabalho temporário, todas essas novas modalidades de trabalho que foram implementadas pela reforma trabalhista em 2017, 2018, elas trazem uma série de consequências para o ambiente de trabalho. Das 19 causas, né, que mais afetam e que causam adoecimento dos trabalhadores, o estudo da Organização Internacional do Trabalho e da Organização Mundial de Saúde, um estudo recente, mostra que as jornadas excessivas são uma das principais causas de adoecimento e de acidente do trabalho no meio ambiente do trabalho, dentro das nossas organizações. E a gente não pode deixar de repetir que as mineradoras, a jornada de trabalho, que era de 6 ou no máximo 8 horas, com a pandemia, já havia uma tentativa anterior, mas com a pandemia as mineradoras começaram a implementar, e hoje uma boa parte das nossas mineradoras, a jornada de trabalho das nossas mineradoras, a jornada de trabalho é 12 horas. Isso é fonte de adoecimento, isso é fonte de acidente, principalmente em um ambiente tão agressivo, um ambiente com alto risco como as atividades na mineração. É preciso pensar isso, refletir, porque o movimento sindical lutou para que a Constituinte de 1988, a Constituinte Cidadã, tivesse a redução de jornada de trabalho. A nossa jornada era 48 horas semanais, sendo permitido 2 horas extras diárias, e depois de muita luta conseguimos 44. Voltamos, gente, à anterior, a 1988, do ponto de vista de jornada de trabalho. Tem muito trabalhador. Os trabalhadores em home office trabalharam muitas vezes 15, 16 e continua trabalhando uma jornada excessiva de trabalho.
Volto a dizer, é uma fonte de adoecimento, é uma fonte de doenças, essa jornada excessiva. E a outra questão, que também é esse estudo da Organização Mundial de Saúde, da Organização Internacional do Trabalho mostra, são a questão das poeiras, das partículas, dos fumos metálicos. E quando a gente fala de poeira, a gente não pode deixar de lembrar que vários minerais geram poeiras que causam doenças respiratórias, entre elas a sílica, o amianto, que deveria estar banido, mas ainda está presente ainda em alguns minerais, a questão do manganês e outra, carvão mineral, e outros bens minerais que geram adoecimento também, doenças respiratórias. Então, é preciso a gente pensar nessa questão de qual é o compromisso que vamos assumir nesse 28 de abril. Qual é o compromisso que os nossos governantes, qual é o compromisso que as mineradoras, e diga-se passagem que o Brasil tem no seu solo algumas das maiores mineradoras do mundo, qual é o compromisso, não só das mineradoras tipicamente brasileiras, da pequena, média mineradora, mas das grandes corporações de mineração que atuam no mundo inteiro. Qual é o compromisso delas com a saúde do trabalhador brasileiro, com a saúde do nosso trabalhador que está lá na mina? É preciso a gente pensar isso, é preciso cobrar isso e assumir um compromisso de que nós vamos tentar, pelo menos, implementar outras medidas que não esse atual modelo de trabalho, atual modelo de mineração. Minerar, a gente sempre fala que é preciso, mas nós precisamos de um outro modelo que não esse que está aí, predatório, violento, que mata a natureza, que destrói rios, peixes e que mata trabalhadores e a população. Esse, eu acho que 28 de abril é um dia para a gente realmente fazer uma reflexão e ultrapassar o muro, a cerca da mineração. É preciso que a gente, nesse dia, também pense na população que vive em torno da mineração e que adoece também em decorrência da atividade cruel, da forma que é desenvolvido esse modelo de mineração. Os conflitos que ela gera, dentro e fora da mineração. É preciso que a gente pense um pouco mais, né? E pense principalmente quando a gente vê que de 2020 para 2021 houve um aumento de acidentes fatais, e acidentes em geral, mas também acidentes fatais de 30%. Ao contrário do que a gente via ano a ano, diminuindo, né, os acidentes fatais no Brasil, de 2020 para 2021 aumentou. E tem um outro dado para ser pensado. Nós estamos falando de trabalhadores vinculados à Previdência Social, trabalhadores que têm carteira assinada. E já tivemos várias oportunidades de dizer isso, mas hoje, na mineração, a maioria dos trabalhadores não tem vínculo empregatício. Eles não têm carteira assinada, é informal o trabalho, é o garimpeiro, é o trabalhador da pequena mineração, do areal, ele ganha ali da brita, é o trabalhador que, na maioria das vezes, não está registrado. Somando os trabalhadores não registrados e esses trabalhadores que hoje estão dentro das empresas, mas que, em tese, deveria ter uma carteira assinada, assinar a carteira do trabalhador, mas em função dos novos modelos implementados pela reforma trabalhista, eles também estão fora desse esquema. O Brasil hoje detém 42%, em torno de 42% de brasileiros estão da população economicamente ativa, estão fora do mercado de trabalho formal. Não tem carteira assinada, não tem previdência, mal sabe do seu dia de hoje e talvez o de amanhã. Então, nós estamos falando de um empobrecimento da população, uma retirada de direitos humanos, direitos sociais, e que, por isso, a gente precisa repensar urgentemente num novo modelo de mineração, num novo modelo de trabalho nesse país. E, com certeza, ele passa, inclusive, pela revisão, pela mudanças profundas nessa reforma trabalhista que foi feita, para que a gente possa proteger a saúde e a segurança dos trabalhadores. Não é possível fazer saúde e segurança dos trabalhadores sem mudar a atual regra do jogo dos contratos de trabalho. A nossa legislação hoje, ela protege o empresário e destrói a vida, a saúde do trabalhador. E quando a gente vai para a questão ambiental, ela destrói também a comunidade do entorno, a população do entorno da atividade mineral. Nós precisamos rever urgentemente esse modelo de mineração.
Nós precisamos, nesse momento, fazer uma reflexão do quanto que isso impacta na saúde e na vida dos trabalhadores e das suas famílias. Vamos pensar, aproveitar esse 28 de abril, parar um minuto, um minutinho, e pensar qual é o modelo de trabalho que eu quero, quais as condições de trabalho que eu quero para mim, para os meus colegas, meus companheiros de trabalho, o que é que tem que melhorar no ambiente de trabalho. E não entre naquele discurso falso, hipócrita das empresas, que tudo que acontece errado na mina ou nos ambientes de trabalho é culpa do trabalhador. É muito fácil julgar nas costas do trabalhador aquilo que as empresas não fazem, se omitem. E faz o discurso, e muitos de nós, trabalhadores, acabamos comprando, que não, está errado porque eu fiz errado. E não é. Está errado porque as empresas não cumpriram o que deveriam ser feito e implementado. Nesse 28 de abril, um pedido. Faça um minuto de silêncio, um minuto de oração, independente da sua crença, da sua religião. Pense, pare. Como eu, cidadão brasileiro, posso melhorar as condições de trabalho minha, dos meus colegas e do Brasil? Obrigada a todos. E dia 28 de abril seja futuramente um dia de compromissos de saúde e segurança do trabalho e não apenas em memória das vítimas de acidente e doenças do trabalho. Até o próximo programa.